Olá, entusiastas e aventureiros do mundo de mobilidade global. Eu sou Leonardo Freitas, CEO da Heyman Woodard, um especialista em imigração e mobilidade global. E estou aqui para fornecer uma análise detalhada das recentes mudanças na política de imigração anunciadas pelo presidente Biden, com o objetivo de manter as famílias unidas. Essa nova política detalhada no comunicado da Casa Branca no dia de hoje, no dia 18 de junho de 2024, traz mudanças significativas que afetarão muitos indivíduos e famílias. Então vamos explorar então quais são essas mudanças e o que elas implicam e quem será realmente beneficiado com isso. Em primeiro lugar, vamos falar então dos cônjuges e filhos menores de cidadãos americanos que entraram no país ilegalmente. Esses cônjuges e os enteados dos peticionários de cidadão americano devem cumprir critérios bastante específicos, devem estar morando no país há mais de 10 anos, não ter nenhum registro criminal e está em dia com seus impostos também. E essa política visa proteger a unidade familiar, fornecer um tipo de alívio para as famílias que vivem com medo da separação por deportação ou tempo de processamento prolongado. Aqueles que são casados com cidadãos americanos e entraram ilegalmente receberão uma liberdade condicional chamada Parole in Place por 3 anos e deverão receber privilégios temporários como autorização de trabalho e autorização de viagem. Eles precisarão solicitar o ajuste de status durante esse período de 3 anos. E essa provisão projetada para evitar a separação familiar em virtude de uma deportação ou espera no exterior por um processamento consular, visa fornecer um caminho para um status legal permanente. Além disso, as mudanças recentes também incluirão um caminho direto para a cidadania para os cônjuges e filhos menores de 21 anos solteiros. A administração Biden anunciou essa medida para que essas famílias tenham acesso a uma via rápida para a cidadania, desde que cumpram todos os quesitos legais e de segurança nacional. E segundo a Casa Branca, essa iniciativa faz parte de um esforço maior para criar um sistema de imigração mais justo e humano. E de acordo com dados que levantamos independentemente sobre imigração, há aproximadamente 1,1 milhão de imigrantes indocumentados casados com cidadãos americanos nos Estados Unidos. E nem todos são elegíveis para esse programa proposto. Os cônjuges devem ter vivido nos Estados Unidos por mais de 10 anos, estarem casados com um cidadão americano desde antes de 17 de junho deste ano, e impedindo que novos casamentos, possivelmente forjados ou fraudulentos, sejam feitos a fim de burlar o sistema. Além de não poderem ter nenhum tipo de histórico criminal, a política também dos oficiais estimam que a política fornecerá um status legal e proteção para cerca de mais de 500 mil pessoas. E os benefícios também estenderiam para aproximadamente 50 mil filhos de cônjuges indocumentados e que se tornariam os enteados de cidadãos americanos. Os beneficiados também seriam os DACA holders, os Dreamers, que terão vantagens significativas com essa mudança. E é crucial que os beneficiários do DACA, entre os outros afetados também, por essa mudança, começam a apresentar os seus casos perante a imigração antes do ano novo fiscal, que começa em 1º de outubro de 2024. Espera-se que a política seja implementada em um momento antes de setembro de 2024, que é necessário então agir rapidamente. Os beneficiários do DACA também terão a oportunidade de solicitar vistos temporários de trabalho como os vistos E, H, O e P, sem precisar deixar os Estados Unidos, desde que realmente eles atendam certos requisitos. Além disso, os beneficiários do DACA precisam ter formação acadêmica nos Estados Unidos e preferencialmente ter recebido uma oferta de trabalho de um empregador americano, especificamente na área a qual se formaram. Isso significa um benefício significativo para os indivíduos que desejam permanecer e trabalhar nos Estados Unidos enquanto esperam um ajuste de status. Agora vamos discutir como essa política vai beneficiar particularmente aqueles que buscam os Green Cards por meio de categorias como EB1 e EB2 de interesse nacional. Ao permitir que os oficiais de imigração tenham uma discricionariedade para aprovar ajuste de status de uma maneira ampla, abre-se uma porta para muitos indivíduos qualificados que contribuíram ou pretendem contribuir significativamente para o país, mas caíram e ficaram fora de status, sejam beneficiados. E é importante notar que já existem políticas que aceleram e priorizam aqueles que buscam isenções de interesse nacional, do EB2NW, e as categorias EB1A, EB1B e EB1C, particularmente nas áreas de empreendedorismo,
STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e essa nova política amplia o poder discricionário das adjudicações de petições baseadas em emprego e proporcionando maior autoridade aos oficiais de imigração. Isso é projetado para acelerar o número daqueles que buscam ajustar o status nos Estados Unidos. Porém, nada foi dito sobre o Visa Boletim, pois certamente dependerá de um ato do Congresso, pois todas as categorias de vistos de imigrante baseadas em emprego são sujeitas às restrições ditadas pelo Congresso e são publicadas todos os meses no Visa Boletim e durante todo o ano fiscal. Ou seja, você vai ter que buscar a sua aprovação, porém a sua elegibilidade vai estar aprovada e vai ter que esperar a disponibilidade da categoria do visto no Visa Boletim. Daí vem de encontro a flexibilidade dos vistos de não imigrante de trabalho que eles estão deixando disponíveis, numa jogada muito esperta da administração Biden. A discricionariedade das adjudicações de ajuste de status para essas petições baseadas em emprego sempre fez parte do sistema de imigração. No entanto, essa nova política dá aos oficiais de imigração um poder extra amplo, facilitando a aceleração de aprovações e aplicações, especialmente nas áreas de alta demanda como STEM e empreendedorismo. E a outra razão por trás dessa mudança também é acelerar as receitas trazidas para a agência USCIS através das taxas de ajuste de status. E isso assim garantindo também que os Estados Unidos possam reter esses indivíduos talentosos que contribuem para uma economia e para a inovação. Essa mudança política está ocorrendo num momento politicamente bem carregado, à medida que nos aproximamos de um momento eleitoral bastante acirrado, e a administração Biden está buscando mostrar um compromisso com soluções de imigrações mais humanas, mais práticas, e que pode até atrair uma ampla gama de eleitores. É um movimento estratégico para equilibrar uma aplicação de lei com oportunidades de integração, beneficiando tanto aqueles que entraram ilegalmente, mas quanto aqueles que também entraram legalmente, ou até mesmo aqueles que estão buscando entrar legalmente. O presidente Biden deve estar tentando encontrar um equilíbrio delicado na imigração e na sua vulnerabilidade política, que é muito séria para ele nesse momento. E as pesquisas mostram que os americanos querem políticas mais rigorosas. Apenas 2 semanas atrás, o presidente Biden anunciou uma repressão ao asilo na fronteira sul. A sua nova política, que dá centenas de milhares de imigrantes novas proteções legais, é uma maneira de responder às demandas da sua base progressista do Partido Democrata, que acusou a Casa Branca de trair as promessas de campanha ao adotar uma abordagem menos humana, utilizando o cancelamento dos asilos, e precisam ser mais humanos para imigrantes agora. Adicionalmente, é importante mencionar que a política não só beneficia aqueles que já estão nos Estados Unidos, mas também que aqueles que estão fora do país e desejam entrar legalmente. Embora ainda não haja informações claras sobre aqueles indivíduos que foram, por exemplo, deportados, removidos dos Estados Unidos, nas mesmas circunstâncias de estarem casados com cidadãos americanos, se eles poderão retornar ou não, mas é esperado que novas diretrizes sejam emitidas conforme a política seja desenvolvida. Essa nova política provavelmente será implementada por meio de uma ordem executiva e um memorando de política do USCIS, evitando assim uma necessidade de aprovação do Congresso, e isso permite uma implementação muito mais rápida, muito mais flexibilidade na abordagem das questões de imigração, e a ordem executiva fornece um quadro como a política será aplicada, enquanto o memorando do USCIS oferece uma diretriz detalhada para os oficiais de imigração seguirem. Isso garante uma abordagem mais padronizada e, em todos os casos, mantendo uma equidade e uma consistência na adjudicação. Então, só para te fazer um recap aqui de tudo, a política foi detalhada num comunicado da Casa Branca hoje, no dia 18 de junho, de 2024. Se aplica a cônjuges e filhos menores de cidadãos americanos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e que estão no país há mais de 10 anos, sem nenhum tipo de registro criminal, que pagam seus impostos, esses serão beneficiados também. Os beneficiários de DACA, bem como os demais, devem apresentar os seus casos perante a imigração antes de 1º de outubro de 2024. A política também beneficia especificamente aqueles que trabalham na área de STEM, que é empreendedorismo, e também ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e assim permitindo ajuste de status mais rápidos, dependendo do Visa Boletim.
A implementação por ordem executiva e um memorando da política do SAS, sem necessidade de aprovação do Congresso. E, em sexto lugar, temos aí os beneficiários de DACA, que precisam ter formação acadêmica nos Estados Unidos, preferencialmente recebido uma oferta de trabalho de um empregador americano na área de formação. E isso é uma história que está se desenvolvendo, gente. Então a gente tem que procurar saber como é que isso vai realmente ser promulgado, e a gente vai continuar atualizando vocês à medida que as coisas vão acontecendo. E essas mudanças representam uma mudança significativa na política de imigração dos Estados Unidos, visando, como eu falei antes, criar um sistema mais humano, mais justo e mantendo as famílias unidas e reconhecendo as contribuições daqueles que ficaram fora de status, mas contribuem significativamente para os Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida e quer saber um pouco mais, ter uma assistência de um advogado, procure o nosso pessoal na Heyman Woodard e nós poderemos ajudá-los perfeitamente em todas essas questões imigratórias. Obrigado por sintonizar aqui no nosso canal. Fique atento para mais atualizações sobre esse caso e outros mais e sobre as questões políticas e imigratórias dos Estados Unidos e outros lugares. Muito obrigado, até mais.